Jogar jogos VR de computador sem o fio é um dos grandes feitos do MetaQuest 1 e 2, seja pelo Airlink ou pelo Virtual Desktop, que foi pioneiro em trazer Wi-Fi streaming para a plataforma. Em ambos os métodos, fazer essa conexão é super simples. Você habilita o modo Wi-Fi, conecta no seu PC e joga toda a sua biblioteca VR sem se preocupar em se enroscar em cabos. Mas a realidade é que conseguir ter uma conexão estável o suficiente para ter um gameplay agradável e sem frustrações requer um pouco de atenção a 3 detalhes bem importantes. Antes de listar esses 3 pontos, estou levando em consideração que você pelo menos tem uma máquina que rode jogos VR com o mínimo de qualidade, já que o foco desse vídeo é quais os melhores roteadores com bom custo-benefício para jogar PC VR wireless no Quest. O primeiro ponto é ter uma conexão Wi-Fi 5 GHz. Isso aí eu acho que já está meio óbvio já, né? Redes de 5 GHz possuem uma banda de transferência de dados maior que as redes 2.4 e também são mais velozes, diminuindo a latência entre o VR e o computador. Segundo, o computador que vai rodar os jogos tem que ter uma placa de rede Gigabit e ele precisa estar conectado via cabo ao roteador, que também precisa ter suporte a LAN Gigabit. E por último, mas não menos importante, a distância entre você e o roteador precisa ser o mínimo possível. Redes 5 GHz são potentes, mas pecam em seu alcance e não são muito boas na penetração de paredes e outros objetos sólidos que podem estar entre o VR e o roteador. Falamos aí dos requisitos mínimos, né, para você ter uma boa experiência do seu Quest no PC, né, conectar ele via Wi-Fi. Vamos falar agora então dos 3 roteadores que eu testei. Começando com o Mercusys AC12G. Esse aqui é o roteador mais barato da lista, você consegue achar ele na Amazon com preço em torno de R$180, R$200, e eu escolhi testar ele porque ele é altamente recomendado pelo Schneider, que é uma lenda aí da comunidade VR, e as configurações que eu fiz em todos os roteadores que a gente vai ver aqui foram baseadas no blog post que ele fez de como configurar o Mercusys. Então vou deixar um linkzinho na descrição caso você queira ver essas configurações. Não vou falar muito sobre configuração de roteador aqui no vídeo, então vale a pena dar uma olhada no post do Schneider, caso você queira ter o melhor desempenho possível do seu roteador. O segundo roteador que eu testei é o TP-Link Archer C6, que é recomendado pelo desenvolvedor do Virtual Desktop. Você encontra o Archer C6 por R$300, R$350, às vezes 400, isso também na Amazon. E como o Mercusys, ele também é um roteador 5 GHz. E por último temos o AX3000 da Xiaomi, que é um roteador Wi-Fi 6, esse aqui com um design um pouco diferente. Ele entrega até 1200 megabits no canal de 5 GHz, diferente dos 866 megabits, né, dos dois primeiros roteadores, né, o TP-Link e o Mercusys. Esse roteador da Xiaomi foi emprestado para mim novinho na caixa pelo meu amigo Jorge, que é um colega das antigas aí da comunidade. Ele trouxe aqui em casa aqui. Muito obrigado, Jorge. Então, bora começar aí a falar um pouquinho sobre como é que foram os testes. Todos os roteadores foram posicionados exatamente no mesmo local na hora dos testes, aproximadamente 2 metros de onde eu estava jogando, e sem nenhum obstáculo entre eu e o roteador. Eu joguei no mínimo de 1 hora sem parar em cada um dos testes, e eu joguei o Half-Life Alyx, que é um dos títulos mais desejados para quem está chegando aí, né, no PC VR. O Quest estava configurado para rodar nas configurações recomendadas, que é a taxa de atualização de 72 Hz e a resolução de renderização padrão. Nos outros jogos que eu também testei, eu tentei fazer o mesmo percurso de gameplay, né, para garantir um teste mais fiel, né, dentro do possível. Confira agora então alguns gameplays de jogos totalmente diferentes, capturados diretamente no MetaQuest 2. Right and very long, opens 30, 1 left tightens, 30, 4 left don't cut, into 3 right, into caution don't cut, 3 left, 50 over crest, 1 right. Lief hier. Nesse momento você talvez está pensando, cara, eu não consigo entender a diferença de fato entre um e o outro.
Então, para o último gameplay que eu vou mostrar aqui, que é o Half-Life Alyx, eu capturei pelo computador as imagens com o overlay de performance do Airlink, que entrega as estatísticas de rede. Como vocês puderam ver, esse teste aí, né, esse é o último gameplay que eu mostrei, mostra de fato a oscilação da rede. Em geral, é normal ter essas quedas. O que acontece é que, por aquele instante, a qualidade da imagem dá uma diminuída, que não é nada tão impactante, desde que o jogo fique fluido. Mas ele meio que resume a minha experiência com os 3 roteadores. Nessas quedas de bitrate, o que acontece é que pode ocorrer uma tremedeira ali na imagem, né, chamada de stutter em inglês. Isso causa um pouco de desconforto e diminui a qualidade da experiência, né, da sua jogatina. O bitrate, no nosso caso aqui, é a quantidade de dados que a gente quer que vai ser entregado pela rede, né, transferido a cada segundo. Quanto maior, melhor a qualidade da imagem. Mas como está sendo enviado um sinal de vídeo, quanto maior o bitrate, aí também causa mais latência, porque o vídeo tem que ser codificado e decodificado do outro lado, que é no próprio Oculus Quest. Minha configuração no Virtual Desktop estava setada fixa a 100 megabits, e no Airlink eu deixei ela dinâmica, né, deixando ela subir até 150 megabits por segundo. O lag, né, ou ping, é imperceptível entre um e o outro. Se por acaso você setar o bitrate menos de 100 megabits, você vai começar a perceber uma imagem cada vez mais feia, mais tosca ali devido à compressão da imagem. E para deixar claro aí, quem usa o Airlink no Quest, a qualidade da imagem é inferior do que usar no cabo, né, se você tem um cabo decente, claro. E vamos nem falar se você está rodando um PCVR nativo, né? Existe sim uma diferença da qualidade da imagem entre jogar com Wi-Fi, cabeado e jogar com VR nativo de PC. A analogia que me vem em mente sobre a qualidade da imagem é tipo o disco Blu-ray versus streaming. Sem sombra de dúvidas, a qualidade de imagem de um Blu-ray é melhor do que a do streaming, mas depois que você começa a assistir o filme, né, começa a ver a série, você meio que nem percebe mais a diferença de qualidade, né? A não ser que você esteja realmente procurando. E claro, vai ter momentos que vai perceber umas texturas feias, parecendo sujas e sem definição, mas em geral o que importa é a experiência como um todo. Então depois de todos esses testes, dos 3 roteadores que eu tenho aqui, o melhor desempenho para mim foi o Archer C6 da TP-Link, que é esse dispositivo aqui. E isso não é surpresa, né, já que ele é até recomendado pelo criador do Virtual Desktop. Em segundo lugar, temos o Mercusys, né, que é a opção mais barata dos 3 testados aqui, e ele entregou uma ótima estabilidade. E por último, temos o AX3000, que mesmo com uma banda maior e tecnologia mais atual, ele não conseguiu entregar a mesma estabilidade que os outros, né, dispositivos. Vale levar em conta que a minha opinião sobre esses roteadores é apenas sobre como eles funcionam como um roteador Wi-Fi para jogar jogos sem fio VR de PC no MetaQuest 2. Caso você não queira gastar com um roteador novo específico para o Quest, tente pelo menos seguir, né, aqueles 3 pontos que eu citei no começo do vídeo, que é ter uma conexão 5G, o PC tem que estar cabeado num roteador e você tem que estar o mais perto possível sem nenhuma obstrução entre você, né, e o roteador em si. Em geral, nenhum dos roteadores rodaram mal, pessoal. Isso aqui foi mais uma comparação de melhor para menos melhor. Todos eles rodaram bem, porque eu setei eles todos da mesma forma. Praticamente, né, nesse quarto aqui que eu jogo, estava mais ou menos 2 metros ali na minha frente, eu estava jogando aqui nesse espaço, então o gameplay foi bacana, só que na minha jogatina de 1 hora, né, de 2 horas que eu joguei com o TP-Link, né, que estava bem bacana, ocorreu mais queda nesse dispositivo aqui, segundo no Mercusys, e menos queda aqui no TP-Link. Então não significa que esses dispositivos são ruins, é só que uns funcionaram melhores que os outros, só isso. Existe uma opção fantasma que eu vou comentar agora, caso venha a ser lançado no mercado. Vazou alguns meses atrás um possível dispositivo que conecta diretamente no computador via USB 3.0 e transmite diretamente para o Quest as imagens do jogo. É conhecido atualmente como VR Air Bridge, feito pela marca D-Link.
É possível que esse dispositivo seja anunciado no dia 11 de outubro de 2022. Se a gente tiver informação sobre esse dongle no futuro, já vou deixar um cardzinho bem aqui em cima, então esse card só vai aparecer depois que ele for realmente anunciado. Então se você está vendo o vídeo antes dessa data, 11 de outubro de 2022, segura um pouquinho antes de comprar o roteador, que talvez a gente tenha uma solução melhor do que essas aqui. Então, como vocês puderam ver, jogar jogos PCVR no Quest 2 via Wi-Fi streaming, seja aí por Virtual Desktop ou pelo Airlink, é super viável e eu recomendo, é bem bacana. Eu geralmente eu tenho mais costume de jogar cabeado, então essa experiência que eu tive jogando o Half-Life Alyx, essas 5 mais horas que eu joguei wireless, me fez apreciar mais essa questão de estar livre de cabos, Eu geralmente sou um pouco mais chatinho na questão de gráfico e de ver os pixels ali, se eu ver algum borrão de textura já fico bolado já mudo já para algum outro VR que eu tenho aqui que é PC nativo. Mas depois, como eu falei, aquela questão do Blu-ray streaming, depois que você entra na experiência ali, que você começa a curtir, começa a se movimentar livremente, isso aí meio que passa despercebido, eu só não recomendo utilizar o Airlink, ou fazer via Wi-Fi, jogar jogos de corrida, porque como você está se movimentando rapidamente no mundo ali, as texturas estão mudando muito rápido e é difícil ver a distância também. As texturas ficam bem borradas, as texturas que vão passando em você ficam bem borradas. Eu não recomendo muito, pelo menos eu não tive uma boa experiência nos jogos de corrida que eu testei. Mas fora isso, não tem por que não utilizar o Oculus Quest 2, jogar os jogos de PC via Wi-Fi. Fora ter uma experiência melhor na transmissão das imagens dos seus jogos PC VR para o Quest, o roteador dedicado também serve para outras funcionalidades, como o streaming da imagem do seu Quest para o computador, TV ou um Chromecast. E por incrível que pareça, foi a primeira vez que, utilizando o app do MetaQuest no celular, que a transmissão funcionou perfeitamente, eu transmitindo do Quest para o meu celular. Então é bem bacana, Geralmente você quer mostrar para alguma pessoa, só que você não está com o Chromecast perto, alguma coisa assim, você seta ali no celular e você consegue mostrar o gameplay para a pessoa rapidamente, ou você mesmo acompanhar. E fora essa função do casting, a gente tem também a transmissão do seu desktop, do seu computador, com menos latência para ferramentas como o Horizon Workrooms, o Big Screen e Immersed, que são aplicações tipo Virtual Desktop, mas cada uma tem o seu propósito específico, Então todas essas aplicações se beneficiam por ter um roteador dedicado. Bom pessoal, esses foram os 3 roteadores que eu testei. Se você se interessou por algum deles, considere comprar aí através dos meus links afiliados, que estão aí na descrição. Esses dispositivos eu compro com o meu próprio dinheiro e você comprando pelo meu link não te acarreta nenhum custo adicional e você ajuda o canal a continuar adquirindo novos dispositivos para que eu possa fazer esses testes e trazer conteúdo aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários abaixo e vejo vocês na próxima. Valeu!